A Paloma Maulais publicou Crônicas de Maternar com a Caminhos Editora e veio aqui compartilhar mais sobre essa experiência. Bem-vinda, Paloma! Oi, Natália, obrigada. Eu sou a Paloma, eu sou professora de português e literatura, também me especializei em orientação educacional, mas, acima de tudo, eu sou apaixonada pela literatura, pelos livros, e num determinado momento da minha vida, eu acreditei que era o momento realmente de começar a me tornar escritora também, me ver como escritora. Então, procurei a caminhos para seguir aí por essa proposta como escritora também. Como é que surgiu a ideia de fazer um livro? Bom, eu nunca me imaginei publicando um livro, né? Como professora, eu dava aula de literatura, gostava, mas nunca me vi nesse lugar de escritora. Então, na verdade, esse desafio eu comecei pelas redes sociais. Lendo nas redes sociais também o que as pessoas escreviam, e encontrei um grupo que eu me identifiquei e comecei a escrever toda semana, me fazer esse exercício de provocação de escrita, né? Cada semana esse grupo lançava um tema, e aí eu seguia esse tema para escrever, eu me sentia à vontade para escrever, comecei a fazer esse exercício para voltar a escrever, porque eu escrevia na minha adolescência, assim, com uns 16 anos, quando eu comecei a descobrir, me apaixonar por literatura, eu escrevia lá umas poesias, ou o que eu achava que era poesia, né? E depois, com o tempo, as coisas da vida, a gente acaba parando, enfim, deixei esse hábito para lá, porque a escrita, eu acredito, seja um hábito mesmo, também, né, que a gente pode cultivar. E aí, nesse determinado momento, agora, é muito recente isso, foi de 2018, 2019 para cá, eu comecei pela rede social e, enfim, comecei a escrever alguns textos, via que o pessoal gostava, aquilo começou a me empolgar um pouco mais, né? Porque a gente não é nada sem o leitor, né? Então, a gente começa a ver essa ânsia de que a gente encontre esse leitor, de que a gente venha a publicar. E aí, num determinado momento, eu falei, por que não? Né? Por que não sair da rede social e ir para o objeto livro? Mas foram diversas outras questões também que acabaram influenciando, principalmente conhecer outros autores, outras pessoas que estavam começando a escrever, né? Porque eu me considero uma escritora iniciante, né? Embora já a idade, embora já tendo sido professora, para escrever eu sou bastante iniciante, estou começando agora, aprendendo, né, também muito desse universo. Então, é recente, digamos, essa descoberta de me ver como escritora, de resolver fazer a publicação. Primeiro, eu comecei também por influência da Bienal, porque na Bienal do Livro, se você publica, você entra gratuitamente. E aí eu falei, poxa vida, não tem um livro publicado. E aí ficou aquilo na minha cabeça. Quando surgiu a oportunidade, e aí, por indicação, eu conheci a Caminhos, né? Conheci vocês e achei o trabalho muito bacana, muito interessante e resolvi também arriscar. E por que o tema da maternidade? Então, outra coisa que eu acho assim, importante a gente estar colocando, quando a gente vai começar a escrever, fazer esse exercício, é muito mais fácil a gente ir pelo caminho do que a gente conhece, do que a gente se identifica, onde a gente se sente com mais liberdade para escrever, né? E eu percebi isso por meio desse grupo nas redes sociais, que é um grupo de mães, né? E que começou a escrever a partir da experiência também da maternidade. Eu vejo também muito hoje em dia, nessas oficinas de escrita, os exercícios, né, eu reparo que as pessoas colocam, eles se referem à experiência de vida das pessoas, suas lembranças, suas memórias. Então, esse é um lugar mais fácil. Eu lendo essas outras mães e sentindo que eu também poderia escrever sobre aquilo, eu tenho esse lugar também, eu tenho essa experiência, eu me senti à vontade para começar a escrever.
E aí, por isso, acabou sendo o tema maternidade, né? E quando eu falo crônicas de maternar, é porque eu me vi nesse caminho da crônica, que são relatos do dia a dia, né? A gente trabalhava temáticas que a gente está envolvido enquanto sociedade, enquanto ser humano, e como você desenvolve isso como mãe, como pessoa, enfim, são diversos temas que acaba sendo isso que eu abordo no livro, né? Sobre esse prisma também da maternagem. Eu coloco crônicas de maternar entre poemas e reflexões. Por quê? Eu quis trazer alguns poemas também, que eu voltei a escrever, e as reflexões, que na verdade é o mote principal, né? Não é só a experiência enquanto mãe, né, da maternidade, mas são as reflexões que isso provoca na gente, que esses temas diversos que estão lá no livro provocam também. Então, assim, a maternidade ela acabou sendo o eixo central para essas reflexões, mas é por ser esse lugar que eu fico mais à vontade também para escrever. E como você imagina que é o seu leitor? Bom, nesse caso, né, desse público, digamos assim, do livro, é claro que a gente encontra uma identidade maior, eu acho, né, que vai encontrar uma identidade maior as mulheres que são mães. Mas o livro não foi pensado só para esse público. Na verdade, quando a gente escreve para todo mundo, para que a gente possa encontrar um caminho de reflexão, de amparo, ou então mesmo de questionamento. A ideia é essa, né? Então, o que eu imagino desse leitor é que seja, em primeiro lugar, uma pessoa disposta, né, a ler experiências diversas, a passar pelo processo empático. Uma coisa que me deixa muito feliz é quando eu percebo que um homem fez a leitura do livro, né? Uma mulher que não é mãe necessariamente, mas que se identificou em algum momento nessa experiência, ou faz esse processo mesmo da empatia, de se colocar no lugar do outro, ou parar, poxa, eu nunca parei para pensar sobre esse aspecto, sabe? Eu imagino que o leitor ideal seja esse, né? A pessoa que se sente provocada a conhecer, enfim, independente de ser mulher ou mãe. Uma questão perceptível no livro é a linguagem que remete às redes sociais, como, por exemplo, as referências que você faz a hashtag, né, como a hashtag Mães Múltiplas. Como você vê essa relação entre a escrita, o livro e as redes sociais? Então, no caso da minha experiência, eu acho bacana ressaltar isso, né? Eu voltei a escrever pela rede social, porque muita gente coloca uma oposição entre a questão do livro, a questão digital, né? A leitura por esse tipo de plataforma. A forma que eu enxergo essa relação é outra. Primeiro, porque foi a que eu voltei a escrever. Foi lendo pela rede social, né? Mesmo textos mais curtos ou não, embora eu já conhecesse a literatura, enfim, livros mais clássicos, né, que a gente acaba tendo contato na faculdade, foi ali que eu me senti, na rede social, que eu me senti provocada a começar a escrever e me senti à vontade para isso. Então, eu não vejo essa relação de oposição, pelo contrário, eu acho que amplia-se muito a questão da leitura. É claro que a gente tem que ter a filtragem, a gente na internet tem um excesso de informação, na rede social também, mas esse é um outro caminho de um leitor mais maduro. Eu acredito até que para o principiante, o leitor ou o escritor, a rede social tem a sua valia, né? E aí, falando especificamente desse grupo, veja você, a hashtag, né? A hashtag Mães Múltiplas foi algo que eu encontrei na rede social. Eu achei interessante porque era um grupo de mulheres e mães que escrevem no meio dessa loucura, dessa experiência, da falta de tempo, enfim. Elas encontram um espaço de liberdade, de desabafo, de elaboração da experiência pela escrita, que foi o que aconteceu comigo, né? A maternidade, ela é uma experiência hard, digamos assim, ela é forte, e a gente, para elaborar, dar conta disso, a gente foi por esse caminho da escrita. E nas redes, às vezes você não encontra talvez tanto acolhimento fora, e aí você vai encontrar na própria rede social, a rede de apoio, né? Aquele grupo que se identifica, não só de mães como outros. E aí acaba que eu trouxe isso para o livro, né? Na verdade, eu reuni esses escritos, essas pequenas crônicas que eu vi que as pessoas gostavam,
e falei, por que não o livro, né, que pode ter um outro alcance? E a gente tem uma relação muito boa com o livro também, que eu acredito que a internet, o meio digital não apaga. A gente pode ter a plataforma digital, mas o livro ele tem o seu lugar. Ele nunca morreu, de fato. A gente pode ter outras plataformas, tecnologias surgindo, mas a tecnologia livro, ela permanece, porque a palavra ela procura espaço. A palavra, onde ela estiver, ela vai ocupar. E essa nossa necessidade de elaboração, de transformação pela arte, né? A gente vai encontrando meios, seja o livro, seja a rede social. Então, para mim, essa relação ela se estabelece, não é de uma forma concorrente, mas ela é no sentido de ampliação, de conjugação, é onde a palavra pode se estabelecer, digamos assim. Que outro ponto do livro você também destacaria para compartilhar aqui com a gente? Então, eu destacaria assim as diversas experiências, os diversos temas que foram instigantes, né? Muitos dos temas que estão no livro, eu fui captando dessa hashtag, né, desse grupo das mães múltiplas. Alguns eu escrevia mesmo da minha experiência, mas, por exemplo, às vezes naquela semana elas estavam discutindo sobre educação antirracista, sobre eu, mãe e feminista, como você cria os seus filhos, meninos ou meninas, né? Então, o que eu ressalto de interessante são as reflexões e os questionamentos que a gente já pode fazer, as mulheres, né, principalmente, sobre esses diversos temas, porque nós estamos num contato extremo para a educação das gerações futuras também, né? A gente está formando, educando outros seres. E como é que é essa relação com esses temas, com o que a gente aprendeu, com o que foi passado? Enfim, são diversos outros, é um universo muito grande. Então, a partir de uma leitura simples, porque a linguagem do livro é muito simples, os textos não são tão extensos, mas a partir dali eles podem gerar diversas reflexões diferentes sobre coisas que estão muito arraigadas na sociedade, como o machismo estrutural, né, como o racismo também. Então, esse é um aspecto que eu considero importante no livro. E, claro, uma linguagem mais acessível. Eu recebo um retorno, assim, já, né, das pessoas que já leram, que, nossa, é legal o seu livro, porque a gente consegue entender, fala tão, assim, verdadeiro do cotidiano, é tão fácil, digamos, e isso, para mim, é um elogio, né? Eu acho que o importante é a gente atingir esse público. É claro que alguns outros, talvez leitores mais maduros, vão esperar mais, mas, assim, quando a gente atinge um grupo de pessoas que gosta, é lógico que a gente se empolga mais, né? E essa questão, eu acho, da linguagem mais simples do cotidiano, da crônica, facilita nesse sentido também. E aí vem a próxima pergunta. Crônica ou poesia? O que você escreve mais? Bom, como eu disse, a poesia eu escrevia mais na adolescência. Aí, de repente, eu me vi, de repente não, né? A gente vai tendo contato novamente com a escrita, às vezes a inspiração vem, mas eu digo que a poesia, o poema, é muito voluntarioso. Ele surge na hora que ele quer, ele não tem hora, pode ser na madrugada, às vezes eu acordo assim, aquela explosão, eu quero escrever, as palavras estão aqui pipocando, eu vou lá, pum, quando eu vejo, sai um poema. E aí, naquela madrugada, ou de manhãzinha, ou então à noite, ele não tem hora, mas assim, eu não tenho uma rotina, digamos, maior para o poema. Embora eu às vezes escreva, eu considero que eu tenho escrito mais a questão da crônica, né? Esses relatos do cotidiano. Tem uma outra questão interessante que eu queria colocar aqui, que foi o contato com os chamados escritores suburbanos, né? A leitura deles, dos escritores que estão nas periferias. Eles fazem essas crônicas do dia a dia de quem mora nos subúrbios, né? Nos lugares mais distantes. E eu passei a achar isso extremamente importante e interessante também socialmente falando, porque a gente tem uma ideia de que o livro ou a literatura está em determinados lugares. E quando você vê pessoas das periferias escrevendo e sendo consideradas autores e escritores também, isso é muito bacana, muito importante.
E eles também me inspiram a essa linguagem mais simples, né? A falar, conseguir falar com as pessoas em geral, com esse público que a gente julga que não vai ler, que não lê. Não lê o quê? A gente tem que pensar nisso, né? Que esse leitor, que essas pessoas estão consumindo? Se é na rede social, vamos embora para a rede social, está todo mundo na rede social. Então, a gente vai escrever lá também por que a literatura não pode estar ali. Por que a bioescrita, digamos assim, não é literatura? Né? A gente tem outros questionamentos a serem feitos aí. E como é se dedicar a escrever, trabalhando fora e ainda sendo mãe? Olha, não é uma tarefa fácil. Eu queria também muito ressaltar isso aqui, que é as mulheres escrevendo, eu considero um ato revolucionário. É um super ato revolucionário, porque a gente conhece historicamente tudo que foi negado às mulheres, a alfabetização, o voto, enfim, foram muitas as questões e ainda existem, ainda existem. Então, uma mulher, quando se coloca nesse caminho, nesse lugar da escrita, é revolucionário, né? Ela precisa desse espaço que, na verdade, é esmagado. É muito difícil, não é uma tarefa fácil. Esse livro reúne alguns momentos que eu conseguia ter de desabafo, de olhar nas redes, como eu disse, esse espaço que as mulheres encontraram nas redes sociais também, e perceber essa identidade, perceber, inclusive, esse esmagamento no meio das tarefas todas que ficam a cargo da mulher, né, que socialmente são colocadas, né, o trabalho fora que a gente precisa, o trabalho dentro de casa, o trabalho doméstico, e todas as inúmeras tarefas que são romantizadas, né? Porque a gente tem aquela alcunha da mulher guerreira, a mulher que dá conta de tudo. Eu sempre digo que eu tomei implicância, não é da personagem Mulher Maravilha, né? Eu sempre achei, fofa, tinha época que eu tinha tudo, mas hoje em dia eu tenho um certo pavorzinho por causa dessa romantização e de colocar, é só colocar lá o rótulo, Mulher Maravilha, e tá beleza. Não, e aí a gente não questiona esse espaço. A gente tem, se você for olhar a minha referência estudantil e até como professora, ela versa muito mais sobre os homens brancos escritores. É muito recente o meu conhecimento da leitura de mulheres negras. Né? Eu coloco no livro agradecimento a Carolina de Jesus. Carolina de Jesus é minha musa, minha maior referência, né? Que tem sido aí ovacionada recentemente, porque você imagina essa mulher favelada, mãe solteira, né? De, como dizia a época, mãe solo, de 3 crianças, passando fome e ainda escrevendo seu diário escritora. Ela, sim, é revolucionária, né? E nós, digamos assim, nos colocamos nesse lugar também, nos inserimos nesse legado de Carolinas, né? Porque é muito mais difícil, então, para a mulher preta, pobre, favelada, periférica, ser escritora. Então, é uma luta, é uma luta. Eu digo que é revolucionário porque é para a mulher, e é para a mulher preta, é para a mulher pobre, enfim, é uma luta para todas nós, mas nós estamos aí, seguindo esse caminho. E o que é mais difícil? Escrever a primeira linha ou a última? Olha, eu acho que é a última. A última porque a escrita não me parece uma tarefa finalizada, que tenha fim. Eu sempre tenho essa sensação de que não acabou. Eu até coloco no livro para finalizar um poema, mas é para finalizar aquela página, aquele trecho. Eu acredito que é um exercício constante, né? Como eu disse, eu estou só começando no meu caso e penso que sempre a gente pode estar continuando, melhorando, tanto a leitura quanto a escrita também. Então, eu acredito que o final é mais difícil você estabelecer. Que escritoras te inspiram? Então, como eu estava dizendo, né, eu tenho muita referência de escritores homens, mas eu gostaria aqui de trazer também as mulheres. Homens, eu vou falar de um como cronista, porque se eu for resgatar a minha lembrança como leitora, quando eu comecei a gostar, digamos, dessa área da literatura, eu vou chegar lá no meu ensino fundamental, quando eu conheci um texto pelo livro didático do Fernando Sabino, uma crônica que eu li e nunca mais eu esqueci essa crônica. Eu fiquei tão apaixonada pelo texto e pela ilustração
que tinha também no livro didático, isso me marcou muito. Então, hoje, quando eu me coloco como crônica, eu fui até atrás de novo de texto de Fernando Sabino, né? Fui atrás na livraria do João do Rio, outros cronistas, para eu até conhecer melhor, né, desse gênero, mas aí me deparo com isso. Nossa, eu tenho tanta referência dos homens, e cadê as mulheres, né? Como eu disse, é muito recente. É claro, tem aquele aprendizado de escola de Cecília Meirelles, que eu adoro, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, assim, tem Cora Coralina, são mulheres maravilhosas que me inspiram. Mas ressalto novamente a minha querida Carolina de Jesus e, recentemente, tantas outras que estão vindo aí, também filósofas, escritoras outras, né? Não necessariamente do texto ficcional, do romance, do literário que eu venho conhecendo, que tem feito assim, tem trazido muita influência. Para não dizer também das redes, tá? Eu vou dizer que uma grande influência foi a Elika Takimoto, que é professora, e uma grande influência foi a dela quando eu lia pelas redes. Minha Vida é um Blog Aberto, né? Que ela começou com os blogs, e falando dessa experiência dela como mãe, como mulher, falando tanto desse cotidiano e trazendo tantas reflexões também, e tanta poesia, ela é uma que também me inspirou bastante atualmente para essa escrita e para ter vontade de publicar e acreditar que essa publicação é interessante. E como foi sua decisão para publicar o livro? Bom, foram vários caminhos, como eu estava dizendo, né? Primeiro, eu comecei aí pelas redes, mas não pensava em livro, não passava isso pela minha mente. E aí, eu acho uma coisa importante é que eu tive contato com outros autores e autores também que estavam começando a publicar e a escrever. E aí eu ressalto ter ido, né, a um desses eventos, mesmo no período pandêmico, porque foi um período que a gente também ficou mais recluso e pôde pensar mais em projetos e em questões que talvez estivessem adormecidas dentro da gente. E aí eu pude ter contato com escritores, pessoas que estavam começando, e aí foi tendo contato com um escritor de um bairro próximo, que na verdade é o bairro que eu passei a minha infância, que é o bairro aqui na zona norte do Rio de Janeiro. E aí, lendo aqueles escritos, Pequenos Escritos para um Andaraí Grande, do Fábio Carvalho, eu me identifiquei muito com aquela escrita, com as lembranças, enfim, as memórias familiares que vieram. Olhei diretamente qual era a editora, Caminhos, do livro, foi a partir daí que eu conheci, né? E aí eu falei, opa, vou no lançamento, enfim, comecei a ter contato, e essas pessoas acabam te influenciando, claro. Poxa, você escreve, mas vamos embora, vamos publicar. E ter essa questão também do território, como eu falei, né? Os escritores suburbanos, essa importância de você estar inscrevendo o seu território também no espaço cultural da cidade, do lugar onde você mora, né? Às vezes a gente acha que está num lugar específico, no caso aqui do Rio de Janeiro, a gente acha que arte ou cultura estão concentradas na Zona Sul, mas não estão, né? Subúrbios e periferias produzem muita arte, a gente tem escritores também, então isso me influenciou. E aí eu comecei a pensar, poxa, é verdade, eu vou tomar coragem, eu vou reunir esses escritos, eu vou juntar, e aí, por essa indicação, eu entrei em contato com a Caminhos, porque também, lógico, achei o trabalho super interessante. Eu olhei o livro do Fábio, a capa, e aí eu falei, nossa, que identidade, né? A gente que é do bairro sabia que a capa estava trazendo aquela identidade. E aí, quando eu apresentei o meu trabalho para vocês, né, o retorno, eu fiquei assim, nossa, maravilhada. Não tinha nada para acrescentar, para falar. Eu gostei da fonte utilizada, eu gostei do design, eu gostei das ilustrações. Eu acho assim que casou perfeitamente o trabalho da Caminhos. E aí eu falei, bom, tá na hora, né? Vamos embora, agora é daqui para frente. E aí, realmente, o que me influenciou foi esse contato com outros escritores, o contato com uma editora acessível, porque um dos medos que a gente tem quando pensa em escrever é a gente pensar, nossa, eu vou chegar para uma editora, eles vão julgar, meu Deus, isso é literatura, isso não é, você já fica cheio de receios, né?
E eu não passei por isso com vocês da Caminhos, pelo contrário, eu senti esse acolhimento, principalmente para quem está chegando, né? Para quem está começando, e mais todo esse trabalho maravilhoso também do design, da ilustração, enfim, do contato. Vocês são muito simpáticos, então já facilitou. Foram essas influências aí iniciais. E que mensagem de inspiração você pode compartilhar aqui para a gente? Façam. Falar é fazer. Uma vez eu ouvi isso aí nos estudos linguísticos, aí na minha época de faculdade. Falar é fazer. É não deixar de realizar, não deixar para amanhã. E eu acredito que o período de pandemia, uma das questões que vem ensinar também foi essa, né? A gente não economizar a vida, não economizar a vida. Isso também é viver. É a gente colocar a realização dos nossos sonhos como prioridade. Ou se ainda não é sonho, a gente também descobrir outros. Não deixar de descobrir, não deixar de instigar, de se sentir instigado, de buscar e principalmente de realizar. Então, a mensagem inspiradora que eu deixo é: busquem, procurem, façam, realizem. É um prazer estar com você aqui, Paloma, hoje, e que a gente siga esse lindo caminho conectados aqui pela editora. Eu que agradeço imensamente, é um prazer enorme conhecer vocês e eu espero que venham outras publicações, muitas mais. Ó, tem projeto já? Algum outro projeto em andamento? Vou te dizer que tem, vou te dizer que tem. Na verdade, assim, não seria uma continuidade de crônicas. Eu agora quero focar justamente na questão dos poemas. Eu acho que é outra questão revolucionária nos tempos de hoje. Você ainda vai publicar poema? Você acha que alguém ainda lê poesia? Não só acho, como eu tenho certeza. Então, assim, eu estou aqui ainda num processo, nesse trabalho de estar conseguindo escrever o poema, tendo contato mais com poesia, fazendo bastante leitura, para que eu possa reunir, refinar, e aí a gente já partir para uma próxima publicação, dessa vez mais voltada para os poemas. Olha, vai ser um prazer. Viu? Obrigada por compartilhar aqui com a gente hoje. E sucesso! Obrigada.